Livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Autor George S. Clason. Parte 4. Seja bem-vindos ao canal Livros e Arte por Samara Phillips. As Muralhas da Babilônia. Banzar, um velho e terrível guerreiro, montava guarda na passagem que conduzia ao topo das antigas muralhas da Babilônia. Mais para cima, valentes defensores lutavam para preservá-las. Dessas muralhas dependia a existência da imensa cidade com suas centenas de milhares de cidadãos. Por cima das muralhas chegavam o rugido dos exércitos que atacavam, o berro de muitos homens, o tropel de milhares de cavalos, o ensurdecedor barulho dos arietes, golpeando os portões de bronze. Do lado de dentro, postara-se uma coluna de lanceiros para impedir a invasão dos inimigos caso os portões cedessem. Eram poucos para a difícil tarefa. O grosso do exército babilônico tinha partido com o rei para o leste, numa grande expedição contra os elamitas. Como não se tivesse previsto nenhum ataque à cidade na ausência do soberano, as unidades destinadas à defesa eram escassas. Inesperadamente, vindo do norte, desciam na direção das muralhas as poderosas forças dos assírios. E agora as muralhas precisavam ser protegidas ou a Babilônia estaria condenada. Em torno de Banzar acotovelava-se grande número de cidadãos, pálidos e aterrorizados, que tinham vindo em busca de notícias da batalha. Com muda estupefação, eles divisavam a corrente de feridos e mortos sendo conduzidos ou carregados para a passagem. Aqui se achava o ponto crucial do ataque. Depois de 3 dias cercando a cidade, o inimigo repentinamente concentrara sua grande força contra essa seção e contra a porta. Do alto da muralha, os defensores da cidade rechaçavam as plataformas que se erguiam e as escadas de mão dos atacantes com flechas. Óleo fervente, e se algum dos inimigos alcançasse o topo com lanças, contra os defensores, milhares de arqueiros assírios despejavam uma barragem de flechas mortíferas. O velho Banzar estava numa posição vantajosa para obter notícias. Achava-se próximo ao conflito e era o primeiro a ouvir os mais recentes reveses dos frenéticos atacantes. O comerciante idoso cercou-o, tentando alcançá-lo com as mãos trêmulas. Diga-me, por favor, o que está acontecendo?" suplicou ele. "Eles não podem entrar. Meus filhos encontram-se com o rei. Não há ninguém para proteger minha velha esposa. Meus bens, eles irão pilhar tudo. Meus alimentos, eles não irão deixar nada. Nós somos velhos, muito velhos para defender a nós mesmos. Muito velhos para nos tornarmos escravos. Passaremos fome e morreremos. Diga-me que eles não podem entrar." "Procure ficar calmo, bom comerciante", respondeu o guarda. "As muralhas da Babilônia são fortes. Volte para casa e diga à sua mulher que as muralhas protegerão vocês e seus bens de modo que tão seguro quanto protege os ricos tesouros do rei. Fique perto das muralhas para que as flechas inimigas não o alcancem." Uma mulher com uma criança no colo tomou o lugar do velho comerciante e este se retirou. "Soldado, o que pode ver aí do alto? Conte-me a verdade para que eu possa tranquilizar meu pobre marido. Ele está de cama com febre devido aos terríveis ferimentos que recebeu, mas insiste em consertar a armadura e a lança para proteger-me. Estou esperando um filho. Ele diz que o desejo de vingança de nossos inimigos será terrível se eles conseguirem vencer a muralha, pois alegre o seu coração. Você, que já é mãe e que voltará a sê-lo, as muralhas da Babilônia protegerão vocês e suas crianças. Elas são altas e fortes. Não está ouvindo os gritos de nossos valentes defensores quando esvaízam os caldeirões de óleo fervente sobre os escaladores?
Sim, estou ouvindo, mas ouço igualmente o troar dos arietes que forçam nossos portões. Volte para junto de seu marido. Diga-lhe que os portões são fortes e que resistirão aos arietes. Diga-lhes também que os inimigos estão escalando, sim, as muralhas, mas para perceberem e receberem o golpe certeiro das lanças. Vamos, tome o seu caminho e vá para os prédios mais afastados. Banzá afastou-se um pouco para dar passagem a esforços pesadamente armados. Quando o tinido dos escudos de bronze e o passo firme, eles ultrapassaram. Uma menina o puxou pelo cinto. Diga-me, soldado, estamos seguros? Perguntou ela. Ouvi sons terríveis, vejo homens sangrando. Estou apavorada. O que será de nossa família, de minha mãe, do meu irmãozinho e do bebê? O velho combatente piscou os olhos e empurrou para a frente o queixo, enquanto levantava a criança. Não tenha medo, garotinha, disse ele, tranquilizando-a. As muralhas da Babilônia protegerão você, sua mãe, seu irmãozinho e o bebê. Foi para dar segurança a pessoas como vocês. A rainha Semiramis mandou construí-las. E lá se vão 100 anos. Nunca se conseguiu derrubá-las. Volte e conte à sua mãe e a seu irmãozinho e ao bebê que as muralhas da Babilônia os protegerão e que não precisam ter medo. Dia após dia, Banzá permaneceu em seu posto, observando os esforços marcharem em fila pela passagem. Ali ficaram e resistiram até que feridos e mortos desciam mais uma vez. Em sua volta, juntaram-se sem cessar multidões de cidadãos assustados, ávidos por confirmar se as muralhas aguentariam firme. Para cada um deles, Banzá dava uma resposta com a fina dignidade de um velho soldado. As muralhas da Babilônia protegerão vocês. Por 3 semanas e 5 dias, o ataque manteve-se com uma violência inaudita. Mais forte e decididamente batia os maxilares de Banzá à medida que a passagem, molhada com o sangue de muitos feridos, tornara-se uma lamaceira pelas incessantes correntes de homens passando e cambaleando. A cada dia os atacantes trucidados iam se amontoando em pilhas ao pé daquela parte das muralhas. À noite eram carregados e queimados pelos companheiros. Na 5ª noite da 4ª semana, o clamor diminuiu. As primeiras luzes do dia, iluminando a planície, atravessavam grandes nuvens de poeira, levantadas pelos exércitos batendo em retirada. Um poderoso brado saiu da garganta dos defensores. Não houve erro quanto a seu significado. Ele foi repetido pelas tropas posicionadas para dentro das muralhas. Ecoou pelas ruas entre os cidadãos. Espalhou-se pela cidade com a violência de uma tempestade. O povo foi para as ruas, tomadas por turbas incontroláveis. O medo enclausurado por semanas encontrou uma saída na selvagem coro de alegria. Do cume da alta torre do templo de Bel arderam por muito tempo as chamas da vitória. Através do céu se expandiram colunas de fumaça azul para levar o mais longe possível aquela grata mensagem. As muralhas da Babilônia tinham mais uma vez repelido um cruel e poderoso inimigo disposto a saquear seus ricos tesouros e a violentar e escravizar seus cidadãos. A Babilônia manteve-se viva século após século porque foi inteiramente protegida. Não podia ter sido de outro modo. As muralhas da Babilônia foram um extraordinário exemplo do desejo e da necessidade humana por proteção. Esse desejo é inerente à raça humana. Ele é tão forte hoje como outrora. Mas nós desenvolvemos planos e melhores para realizar o mesmo objetivo. Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos resguardar contra estratégias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira. Não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. O negociante de camelos da Babilônia. Quanto maior a fome, mais a mente se mostra aguçada, do mesmo modo que se fica muito mais sensível ao cheiro do alimento. Tarcádio, filho de Azure, certamente pensava assim. Não tinha comido nada havia 2 dias inteiros.
se não fizermos conta de 2 pequenos figos furtados do alto do muro de um jardim. Só não pegou mais porque uma mulher muito zangada precipitou-se na sua direção, pondo para correr rua abaixo. Seus gritos terríveis ainda ecoavam nos ouvidos dele quando já atravessara a praça do mercado e o ajudaram inclusive a manter os dedos nervosos longe das tentadoras frutas que as vendedoras expunham em suas barracas. Nunca tinham reparado antes em quanta comida era trazida para os mercados da Babilônia e como cheiravam bem. Deixando o local, rumou para a hospedaria e ficou zanzando na frente da casa de pasto. Quem sabe não encontraria ali algum conhecido? Alguém de quem pudesse arrancar como empréstimo uma moeda de cobre? Que ganharia para ele um sorriso de inamistoso dono da pousada? E com isso um atendimento simpático. Sem dinheiro, tinha certeza de que o receberiam muito mal. Em sua abstração, viu-se inesperadamente cara a cara com o homem que mais gostaria de evitar. A alta e angulosa figura de Dabassi, o negociante de camelos. De todos os amigos e tantos outros a quem pedira emprestado pequenas somas, Dabassi deveria o sentir-se desconfortável, porque Tarcade não tinha cumprido a promessa de saldar o mais rápido possível uma antiga dívida. O rosto de Dabassi iluminou-se ao avistar o outro. Ora, aqui temos Tarcade, justamente aquele que venho procurando para cobrar as 2 moedas de cobre de que lhe emprestei faz um mês. Além da moeda de prata, relativa a um primeiro empréstimo. Que belo encontro! Poderei fazer um bom uso dessas moedas ainda hoje. E então, jovem, o que você me diz? Tarcade gaguejou, ficando vermelho, faminto, achava-se sem energia para discutir com o descarado Dabassi. Mil desculpas, murmurou francamente, mas hoje estou sem qualquer moeda de cobre ou de prata. Dê-me mais um tempo. Ora, vamos lá, insistiu Dabassi. Então não pode arranjar algumas moedas de cobre e uma moeda de prata para pagar pela generosidade de um velho amigo de seu pai que o ajudou quando você se achava necessitado? Ainda não lhe paguei porque o azar tem me perseguido. O azar? Não responsabilize os deuses por sua própria fraqueza. O azar persegue todo homem que pensa em pedir emprestado do que em pagar. Venha me fazer companhia, rapaz, enquanto almoço. Estou com fome e quero contar-lhe uma história. Tarcade vacilou devido à franqueza brutal de Dabassi, mas aqui estava finalmente um convite para entrar na casa de pasto. Dabassi conduziu-o até um dos cantos da sala, onde se sentara sobre pequenos tapetes. Quando calçou, o proprietário apareceu sorrindo. O negociante de camelos dirigiu-se a ele com a familiaridade de sempre. Gordo lagarto do deserto, traga-me uma perna de cabra bem tostadinha, com muito molho, pão e todas as verduras que tiver, pois estou com fome e preciso de muita comida. Não esqueça de meu amigo aqui. Traga para ele um copo de água, bastante fria, por favor, pois está fazendo um calor babilônico. Tarcade quase sentiu um desfalecimento. Devia ficar ali bebendo água, enquanto o outro devorava diante de seus olhos uma perna de cabra inteira? Não, nada disso, não pensava em nada que pudesse dizer. Dabassi, entretanto, não sabia o que era o silêncio. Sorrindo e acenando com naturalidade para os outros fregueses que o conhecia, continuou. Ouvi de um viajante recém-chegado de Ufa informações sobre um homem muito rico que tem uma peça de pedra cortada tão fina que se pode ver através dela. Ele colocou-a na janela de sua casa para a chuva. Segundo o viajante, é amarela, e quando ele mesmo olhou através dela, todo o mundo do outro lado percebeu-lhe estranho e diferente da realidade. O que diz sobre isso, Tarcade? Acha que o mundo pode parecer a alguém de uma cor diferente daquela que normalmente possui? Ouso dizer que sim, respondeu o jovem, mais interessado na gorda perna de cabra que acabavam de colocar na frente de Dabassi. Bem, sei bem que isso pode ser verdade, porque eu mesmo vi o mundo numa cor totalmente diferente naquela que ele geralmente apresenta. E essa é a história que eu vou ilustrá-lo, como cheguei a vê-lo em sua cor correta de novo.
Dabaci vai contar uma história, sussurrou um freguês para o vizinho e chegou o seu tapete mais para frente. Outros frequentadores trouxeram para ali o que estavam comendo e formaram um semicírculo. Mastigavam ruidosamente junto aos ouvidos de Starcade e roçavam nele os ossos ainda carnosos. Só ele não estava comendo. Dabaci não dividira sua refeição nem o encorajara a pegar um pedaço do pesado pão que, depois de bem cortado, tinha rolado da bandeja para o solo. A história que vou contar começou Dabaci, fazendo uma pausa para dar uma mordida num bom pedaço de perna de cabra. Tem a ver com o início de minha vida e de como me tornei um negociante de camelos. Alguém aqui sabia que eu já fui um escravo na Síria? Um murmúrio de surpresa correu por toda a plateia improvisada, trazendo uma grande satisfação a Dabaci. Quando ainda jovem, continuou Dabaci, depois de outro ataque furioso à perna de cabra, aprendi o ofício de meu pai, o fazedor de sandálias. Trabalhei com ele em sua loja e casei-me. Sendo novo e com habilidades ainda não inteiramente desenvolvidas, ganhava pouco, o bastante apenas para sustentar minha excelente mulher numa vida modesta. Eu ansiava por boas coisas que não tinha condições de obter. Logo descobri que os donos de loja tinham confiança em mim, se eu quisesse comprar fiado. Jovem e sem experiência, não sabia que aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da autoindulgência, naturalmente desnecessária. De onde pode estar certo de que colherá turbilhões de problemas e humilhação? Assim, acedi a meus caprichos por roupas finas e comprei coisas luxuosas para minha boa esposa e para o lar. Tudo muito além de nossas posses. Paguei como pude e realmente no início não houve grandes contrariedades, mas com o tempo descobri que eu não podia usar meus ganhos para viver e ao mesmo tempo pagar minhas dívidas. Os credores começaram a me procurar para que eu saldasse minhas compras extravagantes e minha vida tornou-se miserável. Pedi emprestado aos amigos, mas tão pouco podia pagar-lhes. As coisas iam de mal a pior. Minha esposa voltou para a casa do pai, enquanto eu me decidia a deixar a Babilônia e buscar uma outra cidade, onde um jovem pudesse encontrar melhores chances. Durante 2 anos, levei uma vida sem descanso e sem êxito, trabalhando para donos de caravanas. Daí, vi-me associado a um grupo de simpáticos salteadores que percorriam o deserto em busca de caravanas desarmadas. Essas ações eram indignas do filho de meu pai, mas eu estava vendo o mundo através de um vidro colorido e não me dava conta da degradação a que tinha chegado. Tivemos sucesso em nossa primeira viagem. Capturamos um rico carregamento de ouro, seda e outros objetos valiosos. Levei o saque para Geni e esbanjei tudo. Não tivemos tanta sorte da segunda vez. Assim que espoliamos um novo grupo de mercadores, fomos atacados pelos lanceiros de um chefe nativo que recebia dinheiro para dar proteção às caravanas. Nossos 2 líderes foram mortos e o restante de nós foi levado para Damasco, onde fomos despojados de nossas roupas e vendidos como escravos. Fui comprado por 2 moedas de prata por um chefe sírio do deserto, com os cabelos tosquiados e uma simples tanga para usar. Não era assim tão diferente dos outros escravos. Sendo um jovem prudente, achava tudo isso uma mera aventura. Até que um dia meu amo me levou à presença de suas 4 esposas e disse-lhes que elas podiam, se quisessem, fazer de mim um eunuco. Somente então percebi como minha situação era realmente desesperadora. Esses homens do deserto eram ferozes e acostumados ao combate. Eu estava sujeito à vontade deles, sem armas, sem meios de escapar. Eu ficava apavorado quando essas 4 mulheres começaram a me examinar. Perguntava a mim mesmo se poderia esperar piedade por parte delas. Cira, a primeira esposa, era a mais velha das 4. Seu rosto não se mexia quando punha os olhos em mim. Desviava-me dela, meio descrente de minha sorte. A segunda esposa era uma desdenhosa beleza que me fitava com indiferença, como se eu fosse um verme da terra.
As duas mais jovens viviam rindo, como se tudo aquilo não passasse de uma excitante brincadeira. Pareceu durar um século a expectativa. Cada uma das mulheres dava a impressão de estar esperando uma pelas outras para decidir. Finalmente, Cira manifestou-se dizendo friamente: temos eunucos de sobra, mas poucos e incompetentes guardadores de camelos. Ainda não fui visitar minha mãe, que se acha doente, porque não confio em nenhum de nossos escravos para conduzir meu camelo. Pergunte a esse outro se ele sabe conduzir camelos. Meu amo, então, me perguntou se eu sabia lidar com camelos. Empenhando-me em ocultar a ansiedade, respondi: posso fazê-los ajoelhar-se, posso pôr-lhe cargas, posso levá-los por longas viagens sem se cansarem. Se for necessário, posso consertar os areios. O escravo sabe mais do que o necessário, observou meu amo. Se for seu desejo, Cira, use este homem como seu guarda de camelos. Assim, fiquei sobre as ordens diretas de Cira e naquele dia conduzi meu camelo por uma longa viagem de visita à sua mãe doente. Tive a oportunidade de pedir-lhe que intercedesse por mim junto a meu amo e contei-lhe que eu não era um escravo de nascença, mas filho de um homem livre, um honrado fazedor de sandálias da Babilônia. Contei-lhe muitas coisas a respeito de minha própria vida. Seus comentários me deixaram desconcertado e refleti muito sobre o que ela me disse. Como pode chamar a si mesmo de homem livre, quando a sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha? Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente isso que se transforma? Não obstante seu nascimento, assim como a água procura o seu nível? Se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade, a despeito de seu infortúnio? Por mais de um ano fui um escravo e vivi como escravos, mas não podia tornar-me um deles. Um dia, Cira me perguntou: por que fica sozinho em sua tenda quando os demais escravos aproveitam a folga divertindo-se uns com os outros? Estou refletindo sobre o que a senhora me disse. Não acredito que tenha a alma de um escravo. Não posso juntar-me a eles, portanto devo manter-me à parte. Eu também mantenho-me à parte, confidenciou-me ela. Meu dote era valioso e meu senhor casou-se comigo por conta disso. Mas ele não me deseja. Tudo quanto uma mulher almeja é ser desejada. Devido a isso e ao fato de ser estéril e não poder ter filhos, devo manter-me à parte. Se fosse homem, preferiria morrer a tornar-me um escravo. Mas as convenções de nossa tribo preservam às mulheres o papel de escravas. O que acha de mim agora? Perguntei-lhe a queima-roupa. Tenho a alma de um homem ou a de um escravo? Você tem vontade de saldar as dívidas que fez na Babilônia? Sim, tenho vontade, mas não vejo como. Se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo, e ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente suas dívidas. Mas o que posso fazer se sou um escravo na Síria? Permaneça como escravo na Síria, seu fraco. Eu não sou fraco, neguei vivamente. Então prove. Como? Seu grande rei não combate os inimigos de todas as maneiras que pode e com todas as forças que dispõe? Suas dívidas são seus inimigos. Elas correram com você na Babilônia. Você abandonou-as e elas cresceram num nível sufocante para você. Se as tivesse enfrentado como um homem, daria conta do recado e se veria admitido entre os co-cidadãos. Mas não teve coragem de combatê-las e seu amor próprio mingou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Quanto mais pensava em suas duras acusações, mais elaborava frases defensivas para provar a mim mesmo que não era inteiramente um escravo. Mas não tive tempo de usá-las. 3 dias depois, a criada de Síria veio me procurar em seu nome. Minha mãe acha-se novamente muito doente, disse ela. Cele os 2 melhores camelos do rebanho de meu marido. Providencie água e alimento para uma longa viagem. A criada abrirá as despensas para você.
Carreguei os camelos impressionado com a quantidade de mantimentos fornecidos pela criada, pois a mãe de Cira morava a menos de um dia de viagem. A criada montou num dos camelos enquanto eu conduzia o de minha senhora. Tinha acabado de escurecer quando chegamos à casa materna de Cira. Essa despediu a criada e disse-me: Debaci, você tem a alma de um homem livre ou a alma de um escravo? A alma de um homem livre, insistiu. Então chegou a sua chance de prová-lo. Nosso dono está desmaiado de tanta bebida, e seus chefes não fizeram por menos. Pegue esses camelos e fuja. Nessa bolsa há roupas de seu amo com que você poderá disfarçar-se. Direi que furtou os camelos e fugiu enquanto eu visitava minha mãe doente. Você tem a alma de uma rainha, disse-lhe. Como gostaria de conduzi-la à felicidade. A felicidade, respondeu ela, não se acha à espera da esposa fugida numa terra distante, entre gente estranha. Mas vá, e possam os deuses do deserto protegê-lo, pois o caminho é longo e escasso em alimento ou água. Já não era necessário insistir para que me fosse, mas quis ainda agradecer-lhe calorosamente e desapareci na noite. Não conhecia aquela estranha região e tinha apenas uma tênue ideia de onde ficava a Babilônia, mas me pus corajosamente a caminho através do deserto em direção às colinas. Montava um camelo e trazia o outro amarrado. Viajei durante toda a noite e todo o dia seguinte, impelido pelo conhecimento do terrível destino reservado aos escravos que roubavam os bens de seu amo ou tentavam escapar. Ao cair da tarde, alcancei um pequeno povoado tão desabitado quanto o deserto. Pedras afiadas feriram os pés de meus leais camelos, que logo começaram a andar com lentidão e sofrendo muito. Não encontrei pelo caminho nenhum homem ou animal e pude compreender por que evitavam essa terra inóspita. Era uma dessas viagens de que poucos homens conseguem sair vivos para contar. Arrastamo-nos dia após dia, água e alimento esgotavam-se. O calor do sol era incremente. No final do 9º dia, escorreguei o dorso de minha montaria com a sensação de que estava fraco demais para tornar a montar e de que certamente morreria, perdido nessa região desabitada. Estendi-me completamente no chão e dormi, só acordando com as primeiras luzes da manhã. Só ergui-me e olhei à volta. Havia um frescor no ar da manhã, meus camelos espojavam-se no chão, não muito longe dali. Em derredor, uma imensa região arruinada, coberta de pedras, areia e coisas duras. Nenhum sinal de água, nada de comer para homem ou camelo. Quem sabe não encontraria o meu fim nessa quietude extrema? Minha mente nunca estivera tão aguçada. Naquele momento, meu corpo não parecia ter qualquer importância. Meus lábios ressequidos e partidos, minha língua seca e inchada, meu estômago vazio. Tudo tinha perdido a suprema tontura do dia anterior. Eu olhava à minha frente a desanimadora distância e novamente veio até mim a pergunta: tenho a alma de um escravo ou a alma de um homem livre? Então percebi com clareza que, se eu tivesse a alma de um escravo, entregaria os pontos, deixar-me-ia ficar ali deitado no deserto e morreria. Um merecido fim para um escravo fugido. Mas e se tivesse a alma de um homem livre? Certamente faria tudo para voltar à Babilônia. Pegaria aqueles que tinham confiado em mim. Traria felicidade à minha esposa que realmente me amava e paz de espírito a meus familiares. Suas dívidas são os seus inimigos que o puseram para correr da Babilônia, tinha dito Cira. Sim, é isso mesmo. Por que me recusava a ficar em meu chão como um homem? Por que me permitiria que minha esposa voltasse para a casa do pai? Então, aconteceu uma coisa estranha. O mundo todo pareceu de uma cor diferente, como se eu tivesse estado olhando para ele através de uma pedra colorida. Subitamente retirada, via por fim os verdadeiros valores da vida. Morrer no deserto, não eu. Com a nova visão, dei-me conta das coisas que tinha que fazer. Primeiro, voltaria à Babilônia e enfrentaria corajosamente todos os meus credores.
Contaria a eles que após anos de perambulações e infortúnio estava de volta para regular todas as minhas dívidas tão rapidamente quanto os deuses me permitissem. Depois daria um verdadeiro lar para minha esposa e me tornaria um cidadão, cuja conduta encheria de orgulho meus pais. Minhas dívidas eram os meus inimigos, mas os homens a quem pedira emprestado eram meus amigos, pois tinham confiado e acreditado em mim. Eu caminhava sem sentir os pés firmes. Que importava a fome? Que importava a sede? Não passava de incidentes no caminho para a Babilônia. Dentro de mim agitava-se a alma de um homem livre, voltando à terra natal para conquistar seus inimigos e recompensar os amigos. Eu vibrava com a resolução de que tinha tomado. Os olhos turvos dos camelos brilhavam ao timbre novo, em minha voz rouca. Com grande esforço, depois de muitas tentativas, eles conseguiram sustentar-se sobre as pernas. Perseverantes, projetavam-se para a frente em direção ao norte, onde algo dentro de mim me dizia que iríamos localizar a Babilônia. Encontramos água. Passamos por uma região mais fértil onde topamos com a relva e frutas. Descobrimos a pista para a Babilônia, porque a alma de um homem livre olha para a vida com uma série de problemas para resolver e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. Que posso fazer se não passo de um escravo? E quanto a você, Tarcade, o estômago vazio não lhe deixou a cabeça mais aguçada? Está pronto para pegar a estrada que pode trazer de volta o seu alto respeito? Já pode ver o mundo em sua verdadeira cor? Não tem o desejo de pagar honestamente suas dívidas por maiores que elas sejam? E tornar-se cada vez mais um homem respeitado dentro da Babilônia? Os olhos do jovem ficaram úmidos. Ele se levantou resolutante. Você me fez ver algo importante. Já sinto vibrar em mim a alma de um homem livre. Mas como se arranjou os primeiros tempos em seu retorno? Perguntou um ouvinte atento. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado, respondeu Dabaci. Já me achava então determinado a fazer os planos corretos. Primeiro visitei todos os homens a quem devia dinheiro, rogando-lhes indulgência, até que eu pudesse ganhar o suficiente para saldar os meus débitos. A maioria aceitou de bom grado minha proposta. Vários me insultaram, mas outros renovaram a oferta de ajuda. Um deles, Matom, o emprestador de dinheiro, ofereceu-me o verdadeiro socorro de que eu precisava. Informado de que eu tinha sido um guardador de camelos na Síria, ele me enviou a Nebatur, o negociante de camelos, que acabava de ter escolhido pelo nosso bom rei para comprar muitos rebanhos de camelos saudáveis para uma grande expedição. Assim, pus à disposição de Nebatur todo o meu conhecimento sobre tais animais. Paulatinamente tornei-me capaz de pagar cada moeda de cobre e cada moeda de prata. Pude por fim andar de cabeça erguida, sentindo-me um homem honrado entre os honrados da Babilônia. Dabaci fez uma pausa, olhando para a sua comida. Cascou seu caracol de uma figa. Gritou bem alto para ser ouvido na cozinha. A comida está fria, traga-me mais comida do forno. Sirva uma generosa porção a Tarcade, o filho de meu velho amigo que está faminto, e comerá comigo. Assim terminou a história de Dabaci, o negociante de camelos da velha Babilônia. Ele encontrou sua própria alma quando compreendeu uma grande verdade, uma verdade conhecida e usada por homens sábios muito antes de seu tempo. Ela tem tirado homens de todas as idades de dificuldades e conduzido ao sucesso, e assim continuará fazendo para todos aqueles que conseguem sentir seu mágico poder. Isso vale para qualquer pessoa que leia essas linhas. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. As tabuinhas de argila da Babilônia. St. Swithin College, Mortingen University, Newark-on-Trent, Nottingham, 21 de outubro de 1934. Professor Frank Caldwell, responsável pela expedição científica britânica a Hillary, Mesopotâmia. Caro professor,
Sua carta e as 5 tabuinhas de argilas, achadas durante sua recente escavação nas ruínas da Babilônia, chegaram no mesmo barco. Fiquei extraordinariamente fascinado e passei muitas horas agradáveis traduzindo as inscrições. Queria responder imediatamente a sua carta, mas achei melhor esperar até que tivesse completado a tradução das tabuinhas. Elas chegaram em bom estado graças ao uso providencial dos anteparos e excelentes empacotamento. Você ficará perplexo, tanto quanto nós mesmos ficamos aqui no laboratório, com a história que elas contam. Em geral, esperamos que o impreciso e distante passado fale de romance e aventura, coisas do tipo As Mil e Uma Noites, você sabe. Quando, em vez disso, esse mesmo passado revela os problemas enfrentados por um homem chamado Dabassi para saldar suas dívidas. Percebe-se que as condições que regiam o mundo antigo não mudaram muito nesses 5.000 anos. É estranho, mas essas velhas inscrições me passaram um trote, como dizem os estudantes. Sendo um professor universitário, sempre me julguei como um pensador que detivesse um conhecimento prático a respeito de muitos assuntos. E então me aparece esse velho sujeito saído dos mundos soterrados da Babilônia, oferecendo uma maneira de que nunca havia ouvido falar, de resolver o problema de minhas dívidas e ao mesmo tempo andar com moedas de ouro tilintando em meu bolso. Como seria agradável e interessante averiguar se tal sistema funcionaria tão bem nos dias de hoje quando o fez na antiga Babilônia. A senhora Strouber e eu estamos planejando testá-lo em nossos próprios negócios que poderão melhorar muito. Desejando-lhes toda a sorte do mundo em seu valioso empreendimento e aguardando impacientemente outra oportunidade de servir-te, despeço-me. Com sinceros cumprimentos de Alfred H. Schreiber, Departamento de Arqueologia. Tabuinha 1. Nesse momento, em noite de lua cheia, eu, Dabassi, recém-fugido da escravidão na Síria, com a determinação de salvar dívidas que reconheço publicamente, fazer de mim mesmo um homem de posses respeitado em minha cidade natal da Babilônia. Mando gravar sobre a argila um registro permanente de meus negócios para guiar-me e assistir na satisfação de meus altos desejos. Escorando-me nos conselhos de meu bom amigo Maton, o emprestador de dinheiro, acho-me determinado a seguir um plano preciso que, segundo ele, pode tirar qualquer cidadão dos embaraços de uma situação de dívida para uma situação de posses e autorrespeito. Esse plano inclui 3 propósitos que espero e desejo realizar. Primeiro, o plano é a garantia de minha futura prosperidade. Por isso, 1/10 de tudo quanto eu ganhar será separado e guardado. Pois Maton fala sabiamente quando diz: aquele que guarda em sua bolsa ouro e prata não precisa gastar, é bom para a família e leal ao seu rei. Aquele que não tem em sua bolsa senão algumas moedas de cobre é indiferente à família e indiferente a seu rei. Mas o homem que não tem nada em sua bolsa é insensível à família e desleal com seu rei, pois seu próprio coração é amargo. Por isso, o homem que deseja atingir seus objetivos deve ter moedas tilintando em sua bolsa, sinal de que tem em seu coração amor pela família e lealdade para com o rei. Segundo, o plano deve permitir que eu sustente e vista minha boa esposa, que com toda dignidade voltou para viver comigo, pois Maton afirma que cuidar adequadamente de uma esposa leal confere autorrespeito ao coração de um homem e propicia força e determinação a seus propósitos. Por isso, 7/10 de tudo quanto eu ganhar serão usados em nossa casa, na aquisição de roupas e comidas, além de uma pequena parcela destinada aos prazeres e aos divertimentos. Mas é absolutamente necessário que não se gaste mais do que 7/10 nessas coisas. O sucesso do plano depende disso. Devo viver com essa parcela e nunca mais usar mais do que isso ou comprar o que esteja além desse limite. Tabuinha 2. O plano deve garantir que meus ganhos tenham condições de saldar todas as minhas dívidas. Por isso, na ocasião da lua cheia, 2/10 de tudo que eu tiver ganhado serão divididos
honrada e razoavelmente entre aqueles que confiaram em mim e a quem pedi emprestado. Assim, em seu devido tempo, todas as minhas dívidas estarão certamente liquidadas. Um lembrete mandei gravar nessa argila o nome de todos os cidadãos a quem pedi emprestado e a honesta soma de meus débitos. Farru, o tecelão, 2 de prata, 6 de cobre. Zenjá, o fazedor de assentos, 1 de prata. Asmar, meu amigo, 3 de prata, 1 de cobre. Zancar, meu amigo, 4 de prata, 7 de cobre. Ascamir, meu amigo, 1 de prata, 3 de cobre. Razinshi, o ourive, 6 de prata e 2 de cobre. Diarbecker, o amigo de meu pai, 4 de prata e 1 de cobre. Alcarrad, meu senhorio, 14 de prata. Maton, emprestador de dinheiro, 9 de prata. Birajik, o fazendeiro, 1 de prata, 7 de cobre. A tabuinha está danificada a partir de aqui, não deu para decifrar. Tabuinha 3. Devo a esses credores um total de 119 moedas de prata e 141 moedas de cobre. Preso atrás compromissos e não vendo como pagar em minha loucura, permiti que minha esposa voltasse para o pai, enquanto eu mesmo deixava minha cidade natal somente para encontrar desgraça e ver-me degradamentemente vendido como escravo. Agora que Matom me mostra como posso saldar minhas dívidas a partir de pequenas somas tiradas de meus próprios ganhos, percebo com clareza a grande extensão de minha loucura ao fugir das consequências provocadas por minhas extravagâncias. Por isso visitei meus credores e expliquei-lhes que não tinha outros recursos para pagar-lhes, senão minha capacidade para ganhar dinheiro, e que eu intencionava destinar 2/10 de tudo que eu ganhasse para a amortização das dívidas, honesta e periodicamente. Não poderia desembolsar mais do que isso. Se fossem pacientes, com o tempo todas as minhas obrigações estariam integravelmente resolvidas. Asmar, que eu julgava ser o meu melhor amigo, injuriou-me amargamente e me retirei, sentindo-me realmente humilhado. Burejik rogou que eu lhe pagasse primeiro, porque estava precisando de ajuda. Alcarrad, meu senhorio, revelou-se um sujeito desagradável e garantiu-me que me poria em maus lençóis se eu não resolvesse logo a situação com ele. Os demais tiveram a boa vontade de aceitar minha proposta, por isso estavam mais determinados do que nunca a resolver tudo aquilo, convencido de que é mais fácil acertar as dívidas do que evitá-las. Ainda que eu não tivesse podido satisfazer integralmente as necessidades e aos caprichos de alguns poucos credores, negociei imparcialmente com todos. Tabuinha 4. Outra lua cheia. Trabalhei arduamente com a cabeça em paz. Minha boa esposa tem me apoiado na intenção de pagar os meus credores. Devido à nossa sábia determinação, ganhei durante a última lua, comprando camelos de bom fôlego e boas pernas para Nebatu, a soma de 19 moedas de prata. Dividia de acordo com meu plano. Separei 1/10 para guardar. Dividi 7/10 com a esposa para nosso sustento. 2/10 uniformemente divididos em moedas de cobre foram destinados a meus credores. Não estive com Asmar, mas deixei a parte dele com sua esposa. Birujik ficou tão satisfeito que quis beijar minha mão. Só o velho Alcaraz continuou rabugento e disse que eu devia pagar o mais rápido. Repliquei-lhe que eu só teria condição de pagar mais rápido se deixasse me preocupar com o sustento da casa e de minha esposa. Todos os demais me agradeceram e elogiaram meus esforços. Por isso, ao final de uma lua, meu endividamento foi reduzido a quase 4 moedas de prata. E já tenho quase 2 moedas de prata guardadas que ninguém pode reivindicar. Meu coração se acha mais leve, coisa que há muito tempo não experimentava. De novo plenilúrio. Trabalhei duro, mas com pouco sucesso. Vendi alguns camelos, meus ganhos não foram além de 11 moedas de prata. Entretanto, minha boa esposa e eu continuamos fechados com o plano. Ainda que não tenhamos comprado roupa alguma, limitamos-nos inclusive a uma alimentação frugal. Ainda dessa vez, separei para guardar 1/10 das 11 moedas e 7/10 para as despesas. Fiquei surpreso quando Asmar louvou meu pagamento. Ainda que pequeno, Burjek comportou-se do mesmo modo. Alcarrad
encolerigou-se, mas viu que podia ficar sem sua parcela se não a aceitasse. Então concordou comigo. Os demais, como sempre, não fizeram qualquer restrições. Mais uma vez a lua cheia toma conta do céu e me sinto extremamente feliz. Topei com um magnífico rebanho de camelos e comprei alguns bem saudáveis, tendo conseguido ganhar 42 moedas de prata. Essa lua, minha esposa e eu compramos sandálias e roupas de que estávamos bem necessitados. Além disso, fizemos boas ceias, acompanhados inclusive de aves. Paguei aos credores mais de 8 moedas de prata. Dessa vez nem Alcaraz protestou. Grande é o plano, pois ele tem nos tirado do endividamento e propicia-nos a possibilidade de guardar o que nos pertence de direito. Já se passaram 3 luas cheias, desde que fiz esse último entalhe na argila. Em cada qual uma delas paguei a mim mesmo 1/10 de tudo quanto consegui com meu trabalho. E durante esse mesmo tempo, minha boa esposa e eu vivemos sempre com 7/10 separados. Ainda que às vezes isso me tivesse mostrado mais difícil, paguei regularmente a meus credores os 2/10 a eles destinados. Minhas economias somam agora 21 moedas de prata. Isso faz com que eu sinta a cabeça no lugar e me deixe orgulhoso por poder caminhar entre meus amigos. Minha esposa cuida muito bem de nossa casa, se veste com decoro e elegância. Sinto-me feliz por estarmos juntos. O plano é de um valor indizível, além de ter feito de um ex-escravo um cidadão honrado. Tabuinha 5. Veio de novo a lua cheia e percebo que já faz um bom tempo que comecei a entalhar argila. Na verdade, 12 luas vieram e se foram. Mas hoje especialmente não negligenciarei meu registro, pois acabo de pagar a última de minhas dívidas. Hoje é o dia em que minha boa esposa e meu agradecido ser comemoram com grande banquete o fato de nossa determinação ter chegado a bom termo. Aconteceram tantas coisas em minha última visita aos credores que ainda me lembrarei disso por muito tempo. Asmar rogou-me que lhe perdoasse por suas palavras duras e disse que eu era, entre todos os demais, a pessoa que mais desejava para ser amigo. O velho Alcarrado não é assim tão mal, apesar de tudo, pois me disse: antes você era um pedaço de argila mole que todo mundo podia apertar e modelar, mas agora é uma peça de bronze, capaz de enfrentar uma espada. Se em algum momento precisar de ouro ou de prata, procure-me. E ele não é o único que me tem em alta conta. Muitos outros dirigem-se a mim com respeito. Minha boa esposa fita-me com brilho nos olhos de que me leva a ter confiança em mim mesmo. Esse é o plano que me propiciou sucesso. Ele me capacitou a pagar todas as minhas dívidas e conservar minha bolsa repleta de ouro e prata. Recomendo-a a todos que desejam êxito, pois se fez com que um ex-escravo tivesse condições de pagar suas dívidas, não ajudaria qualquer outro ser humano que buscasse a independência? E ainda continuo a utilizá-lo, pois estou convencido de que poderei estar entre os homens mais ricos do mundo. Switch College, Nottingham University, Newark-on-Trent, Nottingham, 7 de novembro de 1936. Professor Frank Caldwell, responsável pela expedição científica britânica Hillary, Mesopotâmia. Caro professor, se em suas futuras escavações nas ruínas da Babilônia encontrar o fantasma de um antigo habitante, um velho negociante de camelos chamado Dabassi, faça-me o favor, diga-lhe o que ele andou gravando nessas tabuinhas de argila há muito tempo. Renderam-lhe os votos de gratidão de um casal de professores universitários aqui na Inglaterra. Você provavelmente se lembra de minhas palavras na carta de outubro de 34, quando lhe disse que a senhora Shrewsbury e eu iríamos tentar pô-lo em prática o plano de Dabassi, ou seja, amortizando nossas dívidas e ao mesmo tempo guardando parte do dinheiro. Você já deve ter adivinhado, ainda que estivesse nos limitado ao círculo de nossos amigos, nossas desesperadoras dificuldades. Vínhamos há anos sendo espantosamente humilhados por um grupo de velhas dívidas e morríamos de preocupação e de medo de que alguns credores pudessem armar um escândalo que nos forçaria a sair da universidade. Nós pagávamos cada centavo que podíamos espremer de nossa renda.
já por si muito aquém do suficiente para nossas próprias despesas. Por outro lado, éramos obrigados a fazer todas as nossas compras onde tivéssemos crédito em médio e longo prazos, sem termos condições, em vista disso, de reclamar contra os preços. Isso evoluiu para um desses círculos viciosos em que coisas, em vez de melhorar, pioram. Nossos esforços eram improfícuos. Não podíamos mudar para uma casa mais em conta, porque devíamos ao senhorio. Não víamos luz alguma ao fim do túnel. E de repente nos aparece esse seu conhecimento, o velho negociante de camelos da Babilônia, com um plano inteiramente ajustado ao nosso caso, convidando-nos jovialmente a seguir o sistema que ele mesmo utilizou em seu próprio tempo. Fizemos uma lista de todos os nossos débitos, saí com ela e mostrei-a a cada um de nossos credores. Expliquei-lhes como era humanamente impossível pagar-lhes do jeito que as coisas iam. Estes mesmos podiam receber isso de imediato pelas quantias. Ponderei que o último modo de pagá-lhes integralmente seria separar todo mês 20% de minha renda e fazer um rateio entre os credores, o que me permitiria liquidar a dívida, no mínimo dentro de 2 anos. E que nesse meio tempo criaríamos uma espécie de livro-razão e daríamos prioridade a eles em nossas compras. Eles ficaram realmente satisfeitos. Nosso verdureiro, um velhinho esperto como que, interpretou a ideia de uma maneira que o ajudou a convencer os demais. Se você pagar por tudo que compra e pagar apenas uma parte do que deve, será ainda melhor, pois você não vai liquidar seu débito em menos de 3 anos. Finalmente formulei um acordo por escrito, com o nome de todos, determinando que eles estariam proibidos de nos molestar enquanto os 20% de nossa renda estivessem sendo pagos em dias. Minha mulher e eu começamos então a criar um esquema que nos permitisse viver com 70%. Estávamos resolvidos a poupar 10%. O pensamento da prata e até do ouro tilintando era realmente mais sedutor. Essa mudança em nosso cotidiano era uma aventura. Divertíamos com a ideia de viver confortavelmente com os 70% restantes. Começamos com o aluguel e conseguimos uma bela redução. Depois pusemos sob suspeita as marcas prediletas do que consumíamos e foi uma agradável surpresa descobrir como frequentemente podíamos comprar artigos de qualidade superior a um preço mais em conta. Para encurtar a história, não foi nada difícil tomar essas resoluções. Levamos o plano adiante com uma alegria ainda por cima. Que alívio ter arrumado nossos negócios de tal modo que por muito tempo não fomos mais ser perseguidos pelas dívidas do passado. Não devo deixar, entretanto, de contar-lhe sobre esses 10% que tínhamos resolvido poupar. Conseguimos fazê-lo por algum tempo. Não ria antes da hora. Essa é a parte divertida. É realmente engraçado começar a acumular dinheiro que você não quer gastar, mas há mais prazer em ver aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedente do que poderia haver gastando-a. Depois de ter poupado até onde achávamos necessário, encontramos um emprego mais lucrativo para nossas economias. Fizemos um investimento em que pudemos pagar esses 10% todo mês. Isso provou seu aspecto mais satisfatório da nossa regeneração. Essa é a primeira coisa que pagamos já descontada em folha. Há uma grande sensação de segurança em saber que nosso investimento cresce de maneira estável. Enquanto isso, meus dias de aula tornaram-se mais bem remunerados, algo suficiente para nos sustentar daqui por diante. Tudo isso a partir do mesmo velho cheque. Difícil de acreditar, mas absolutamente verdadeiro. Todas as nossas dívidas sendo gradualmente pagas e nossos investimentos crescendo ao mesmo tempo. Além disso, vivíamos financeiramente falando muito melhor do que antes. Quem acreditaria haver uma diferença de tal monta em termos de resultado entre seguir um plano financeiro e simplesmente deixar-se levar pela corrente? No final do próximo ano, quando todos os velhos débitos já não existirão, teremos condições de aumentar o valor de nossos investimentos, além de uma quantia extra para viajar. Estamos determinados a nunca mais permitir que nossas despesas mensais ultrapassem 70% de nossos vencimentos.
Agora você pode entender porque gostaríamos de estender nossos agradecimentos pessoais a esse velho cara, cujo plano salvou-nos do que era o nosso inferno na terra. Ele sabia, ele passou por tudo isso. Ele queria beneficiar os outros a partir de suas próprias e amargas experiências. Foi por isso que levou tediosas horas gravando essa mensagem na argila. Ele tinha uma mensagem verdadeira para companheiros no sofrimento, uma mensagem tão importante que depois de 5.000 anos ergueu-se das ruínas da Babilônia, não menos verdadeira ou menos vital do que no dia em que se foi enterrada. Com os sinceros cumprimentos de Alfred H. Schreiber, Departamento de Arqueologia. Chegamos ao final, espero no sábado que vem aqui no canal Livros e Arte e, como sempre, eu peço para você, se você gostou, apoie o nosso trabalho deixando um like e se inscrevendo no canal. Até semana que vem.